A Bíblia diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a então se juntar, cada osso, cada pedacinho de osso, se juntando com os outros ossos, aonde pertencia aquela pessoa. É óbvio que é uma visão que Ezequiel está tendo de Deus. E o que significa esse vale de ossos secos? Deus passa então a explicar para Ezequiel quem eram esses ossos, de quem eram esses ossos secos, e qual era a simbologia daquela visão, né? Dos ossos que representava naquele momento, né? O público ali geral. Ezequiel estava recebendo essa mensagem. Essa visão é a visão da nação de Israel. Quando a gente lê o texto, a gente precisa entender o contexto e o que está acontecendo. Naquela visão, naquele momento, o povo de Israel tinha se desviado da presença de Deus. Tanto o reino de Judá, quanto o rei de Israel, ou seja, a nação de Israel estava dividida em dois reinos: reino do norte e reino do sul. O reino do norte, que era, né, conhecido como rei de Israel, o reino de Israel, e o reino de Judá, que é o reino do sul. Então o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. Eu até preguei recentemente uma palavra sobre isso, explicando detalhadamente para você. Então o reino de Israel, a parte do norte, foi levado cativo pela Síria, e o reino de Judá foi levado cativo pela Babilônia. Então toda a nação de Israel estava agora escravizada. Não havia nem mais esperança, porque o povo havia se desviado da presença de Deus. Aquela visão representava como estava a nação de Israel espiritualmente. Não era que Ezequiel ia para um lugar e havia mortos e ele ia ressuscitar cadáveres. Deus está mostrando para Ezequiel de que o que ele faria com a nação de Israel. Vocês estão entendendo? Amém? Essa é a situação aonde se encontrava o povo de Israel. Agora, o que significa os ossos secos voltarem à vida? Estuda para que você entenda a aplicação da mensagem dessa noite. A profecia de Deus para Ezequiel é explicada e significa que Deus iria transformar o povo, o seu povo, que agora morto espiritualmente, traria vida novamente à nação de Israel. Se você olhar no capítulo 17, versículo 12, ele vai dizer o que? Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Na explicação da visão, Deus já mostra qual era a intenção dele com o povo de Israel, de trazer Israel de volta. Já no versículo 14 ele diz: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ou seja, Deus está dizendo o que ele faria através de Ezequiel, profetizando sobre a nação. Então, conforme, né, tudo isso, a nação, né, passando por esse momento de morte espiritual, escravizada, sem esperança, sem perspectiva de tornar uma grande nação. E o que diz então a respeito essa mensagem para mim e para você nessa noite?
Eu acredito que vale de ossos secos, muitas vezes, até mesmo Deus nos permite a entrarmos para que haja restauração. Nem sempre as lutas que nós passamos e os vales que somos levados é para a nossa morte, mas é um lugar de restauração de Deus para mim e para você. Amém? Sempre quando então somos levados a passar por um vale ou um deserto da vida, achamos que é coisa do diabo. Mas nem sempre é assim, irmãos. Jesus foi levado ao deserto, não é? Pelo Espírito Santo. Ezequiel aqui também foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ter essa visão. Então eu não sei, mas alguém aqui já foi levado por Deus a um vale? Alguém já foi levado a um deserto? Quem já passou por desertos e vales aqui? Olha aí, muita gente, não é? Muitos de nós às vezes somos levados a tal lugar, mas Deus mostra que esse lugar não é um lugar de destruição nem de morte, é um lugar de restauração. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, se você quiser anotar, anote. Deus quer que enfrentamos os problemas de frente. É que eu vejo nesse texto, li e reli, e eu fiquei, Senhor, o Senhor deu a visão a Ezequiel para a restauração da nação de Israel. E para nós, o que o Senhor quer nos mostrar? No versículo 1 e 2 do capítulo 37, vamos ler. E eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Irmãos, quando Ezequiel é levado pelo Espírito do Senhor ao deserto, Deus está mostrando a Ezequiel para enfrentar o problema de frente. Para você superar, não é somente deserto. Olha só, tudo na nossa vida, tudo, para vencermos, nós precisamos ter coragem para enfrentar o problema de frente. É impossível você ter sucesso, é impossível você vencer na vida se você não tiver coragem para enfrentar problema. Mas pastor, eu tenho medo. Coragem não é ausência de medo. Mas deixa eu dizer uma coisa, você precisa ter a disposição e a coragem de enfrentar o problema de frente. E as pessoas que vivem uma vida, inteira fugindo de alguns problemas ou situações que traz algum tipo de dor ou sofrimento, nota-se que o vale estava cheio de ossos secos, e ele é levado, Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus para ver o problema de frente. Não é se esquivando do problema que você vai resolver. A minha família está passando por um vale, pastor. Não é você saindo de casa que vai se resolver. Não é você se esquivando do problema que você vai resolver. A minha situação é crítica, e se você ficar se esquivando, o que se vai resolver? Nada. Nada se resolve assim. Então, ele viu, o versículo 1, ele viu a dimensão da crise. O negócio é sério. Havia muitos ossos secos. A dimensão, ele viu aquela dimensão, eram numerosos, E ele viu também a gravidade do problema. O negócio era crítico, porque o texto diz que estavam sequíssimos. Estava seco os ossos. Quando Ezequiel veio, ele disse: o negócio
o negócio é difícil para se resolver. É impossível de se resolver. Mas ele é levado para olhar de frente o problema. Sabe por quê? Que muita gente, eu vou tratar sobre família, sai de casa é porque quer se esquivar do problema. Sabe por quê? Que muita gente na sua empresa não resolve? Porque não quer enfrentar o problema. Sabe por quê? Que muita gente está fria espiritualmente? Porque que não quer enfrentar o problema do pecado. Sabe por que muita gente sai da igreja, se desvia? Porque não tem a coragem de enfrentar o problema. É simples. Deus está mostrando para Ezequiel um problema seríssimo na nação de Israel. Porque Deus podia falar somente para Ezequiel, falar assim, ó, vamos resolver. Mas o Espírito leva Ezequiel até o vale e disse, olha o problema. Você está vendo a gravidade que está a nação de Israel? Eles me abandonaram. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul me abandonaram. Os reis que vieram também não me obedeceram. Os profetas, muitos deles se calaram. A nação foi levada cativo, tanto pelos assírios quanto pelos babilônicos. Então o negócio é complicado. O que Deus está ensinando para nós nessa noite, meu irmão, é que se você enfrenta um vale, um deserto, um problema, seja em qualquer área, você precisa ter a coragem de enfrentar o problema de frente. Não é expulsando o filho de casa, não é se esquivando na empresa, não é se esquivando do problema espiritual, é enfrentar o problema de frente. Amém? Há algumas áreas da sua vida que os ossos, ou seja, a estrutura está destruída. Você já enfrentou isso de frente ou você está se esquivando? Ou você está protelando, procrastinando, levando isso para depois? Não, isso não é importante para mim não. Será mesmo que isso não pode causar um vale de ossos secos na sua vida? A segunda coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, na verdade, lá no capítulo 42, versículo 2, fala bem assim, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu vou ler de novo para você entender. Capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os planos de Deus não podem ser frustrados por causa dos vales. Eu falei anteriormente que vale não significa lugar final. Deus está mostrando para Ezequiel que ele pode trazer o que estava seco, os ossos, trazer a vida. E ele vai responder que bem sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Então, quando Deus nos leva a um vale, é porque Ele quer cumprir os seus planos na minha vida e na sua vida com propósito. Posso ouvir um amém? Quando Deus leva e enfrentamos uma dificuldade, quando nós enfrentamos um problema, não é para você ficar lá parado, não é para a sua destruição. É que Deus quer mostrar que Ele pode fazer e operar milagres nas nossas vidas. E os planos que Deus tem para mim e para você, nunca, é o texto, não sou eu que falo, é o texto, não podem ser frustrados. Irmãos, olhe para mim, se Deus tem plano para você, para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, o texto nos afirma que não podem ser frustrados, a não ser que você abra mão, que você desista do processo, a não ser que você não queira enfrentar o problema, a não ser que você não queira a restauração, aí você abre mão dos planos de Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, foi para a eternidade. Quando Jesus morreu na cruz,
A intenção de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. O problema é que tem pessoas que não querem a salvação. Mas se Deus tem esse plano para mim e para você, não pode ser frustrado. Você tem que perseverar, você tem que continuar. Continue orando, continue perseverando, continue com a tua fé, continue servindo ao Senhor, continue para a tua célula, continue vindo à igreja, continue lendo a palavra de Deus, continue orando, continue fazendo a tua devocional, porque os planos de Deus não vão ser frustrados. O diabo está ao nosso derredor o tempo todo. Tem pessoas que dizem assim: pastor, o diabo essa semana ficou furioso comigo. Quando é que ele não está furioso? O diabo essa semana estava ao meu derredor. Ele sempre está rugindo como um leão, tentando o tempo todo atracar a sua vida. O fato é que o plano de Deus que Ele tem para você não pode ser frustrado. Ele não pode interromper o propósito de Deus na tua vida. Se você declarar, se você manter firme até o final e declarar na tua casa que eu e minha casa serviremos ao Senhor, assim será. Porque se é o plano de Deus, se é o propósito de Deus, e meus irmãos, você tem que continuar. Pastor, eu estou tão fraco espiritualmente, eu tenho errado tanto. Pastor, eu tenho me esfriado, eu estou passando um vale de osso seco espiritualmente. Deus está dizendo para você que você continue, porque Ele trará restauração, Ele trará vida. Pastor, a minha família está tão destruída, só o caco. Não desista dela, porque essa não é a vontade de Deus, irmãos. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus está desde Abraão, quando ele declarou: benditos serão todas as famílias da terra. Você tem que se apegar nisso. Sabe, tem muita gente que é mais fácil ouvir uma mentira do diabo do que uma verdade de Deus. Você não presta, teu filho não vai prestar, teu marido não vai prestar, você não vai prestar, você não vai conseguir, você tem que desistir. E as pessoas acabam acreditando nas mentiras do diabo, porque essa é a intenção dele: roubar, matar e destruir. Mas a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita, é agradável, é que você tenha vida abundante, é que você viva feliz com Jesus. O vale que nós passamos não representa o teu futuro. O vale que você passa de vale de osso seco não representa aquilo que será na sua vida. Isso é uma visão, demonstração que Deus trará vida para a sua família, para a sua casa, para você, para a sua vida espiritual. Irmãos, a gente às vezes tem que ficar insistindo, bater na mesma tecla, falando as mesmas coisas para as pessoas começarem a inculcar, começar a entender de que uma vida infeliz, destruída, arruinada, não é o plano de Deus. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você viva uma vida em paz. Quando a gente conta o nosso irmão, nós falamos o quê? Graça e paz, né? Essa é a intenção de Deus, que você viva debaixo da graça do Senhor. Você experimenta a paz de Jesus no teu coração. E as tempestades, os ventos que sopram na nossa vida, isso não representa o nosso destino, irmão. O teu destino é o céu, amém? O teu destino é com Jesus. Quando a Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda, porque não é o destino, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A vara e o cajado me consolam todos os dias. Não foi o destino final de Israel, nós sabemos o final da história. Quando Deus mostra a Ezequiel, não era o destino, era a passagem. Você não pode acreditar no diabo, nas mentiras do diabo, que o seu destino é a destruição, é o fim de tudo. Acabou, pastor.
Eu vejo muita gente que tropeça na fé e larga e abre mão de tudo, porque tropeçou. Ei, irmão, tropeçou, levanta, porque o teu destino não é no chão, o teu destino é levantar. O destino de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus não é que você fique deitado no chão morto espiritualmente. Deus quer que você levante, bata no peito e diz: eu creio que Deus vai restaurar. Ainda que eu tenha tropeçado, você é bênção de Deus. Você pode se levantar e dizer: eu não aceito, esse não é o meu destino, essa não é a minha posição. Minha posição é de filho, com um anel num dedo. Meu destino é ao lado de Jesus. O inferno não foi criado por Deus para o homem, não foi para que as pessoas, uns foram designados para o inferno, outros para o céu. Não, foi criado para Satanás e os demônios. A questão é que ele está levando pessoas para o inferno. Por quê? Porque as pessoas não aceitam que é de graça a salvação. Para ir para o inferno até caro é, não é? O álcool você paga, para entrar numa balada você paga, para ir numa festa você paga, para você usar droga você paga. Mas para a salvação é de graça. Por que você passar a vida toda pagando para ir para o inferno, se você pode ir para o céu de graça? O teu destino é o céu, querido. Não tem essa de uns predestinados para o céu, outro predestinado para o inferno. O plano original de Deus, o propósito de Deus é que você vá para o céu com a tua família, com os teus filhos. O propósito de Deus é quando chega dia de culto, você vai para a igreja com a tua família, conviver com teus irmãos, adorar a Jesus, louvar a Deus, ouvir palavra, se confraternizar com teus irmãos. Desejo de Jesus, você vai à célula, ali vive um momento de comunhão, de compartilhamento. É que você desfrute da presença de Deus em todos os momentos da tua vida. Amém? No versículo 2, capítulo 42, ele vai dizer: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem plano para você, sim ou não, irmão? Deus tem plano para você, tem que crer nisso. Deus tem propósito para você, e não é de destruição, não é de falência espiritual, não é de derrota, não. Os planos de Deus tem para vocês são planos maravilhosos, são planos para abençoar a tua vida. Amém? Terceiro, vale é lugar de restauração. Assim como existia, o processo de restauração do povo de Israel, existe uma promessa para mim e para você. Assim como Deus cumpriu essa promessa, Ele também cumprirá na minha vida e na sua vida. Não importa o lugar que você está. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Olha só o que nos fala: pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Não é o momento que você está passando que é teu fim. Eu não sei se você já passou por vales de ossos secos. Eu não sei que você já chegou até no fundo de um poço. Mas quem já passou por vale de ossos secos, chegou no fundo do poço e conseguiu sair, sabe muito bem o que nós estamos dizendo hoje. Porque esse lugar não é o lugar final, é o lugar da restauração. E de lá, quando você sai
uma pessoa completamente cheia de vida. Porque foi isso que Deus mostrou a Ezequiel. Juntaram-se os ossos. Imagina aquela cena, irmão, Ezequiel vendo, enxergando, tendo essa visão. Pedaços de ossos secos se juntando, cada um no seu corpo. Eu ficava com medo. Para muitos corria, né? Tem gente que não consegue ver uma barata que corre. Imagina um monte de ossos se mexendo, não é? Mas aquela visão é uma visão espiritual, se juntando, criando tendões, musculatura toda. Mas no final falta alguma coisa. O que Deus fala para Ezequiel? Pode ter vida, porque existia já o corpo, mas não tinha vida. É o mesmo processo da criação. Deus formou o homem do pó da terra, mas no final soprou na sua narina e trouxe fôlego de vida. Tem gente que parece que é morto vivo, né? Parece um zumbi. É um monte que está aí no mundo. Só o corpo, só a alma, mas não tem vida com Deus. Tem muita gente também que pode estar na igreja, só o corpo, vem somente para frequentar, mas não tem vida. E esse vale é um lugar de restauração, é um lugar que Deus vai soprar sobre você, trazendo vida, trazendo esperança, irmão. Irmãos, eu tenho pregado muito aqui na igreja. Vamos nos atentar para os últimos dias da igreja na terra. Porque a preocupação é que a Bíblia diz que o amor de muitos vão se esfriar. Muitos vão abandonar a fé em Cristo Jesus. Passaram o tempo todo na caminhada cristã, como Paulo diz, né? Como um atleta correndo no estádio. E quando vai chegar próximo à linha de chegada, desiste. Tem pessoas que vão desistir. Quando estiver bem próximo, tem muita gente que vai desistir. Quem serão? Serão aqueles que não têm vida com Deus, que não têm espiritualidade com Deus, pessoas que não receberam diariamente o sopro do Espírito Santo, o sopro de Deus, para ser combustível na caminhada cristã. A religiosidade, as atividades eclesiásticas não podem substituir a tua intimidade com Deus. Não é que você seja um bom dizimista, não é que você seja um bom líder, não é que você seja um bom, fazer agora um nordestino, um bom tocador, um bom cantor, ou seja, um bom levita, que vai manter a tua fé. Eu já, aos 44 anos de idade, a gente vai criando algumas experiências, e durante o ministério, mais de 20 anos, nós vamos observando algumas coisas, eu acho que você também já viu. Pessoas que passaram por ministério e hoje não estão na presença de Deus. Pessoas que já tocaram, mas não estão mais na presença de Deus. Pessoas que já cantaram, não estão mais na presença de Deus. Pessoas que até lideraram célula, não estão mais na presença de Deus. Por que será? Porque substituíram a atividade com a presença do Espírito Santo. Você ser um bom ou uma boa frequentadora de culto não é o suficiente para você manter a tua fé até a linha de chegada. Declarar como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, guardei a minha fé e completei a... O que Paulo está dizendo? Todas as lutas que eu tive na minha caminhada, os vales que eu passei, os desertos que eu atravessei, todos eles eu combati o bom combate. Irmão, tem hora que a gente tem que ser como Paulo diz. O que ele disse? Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Esmurrar corpo é uma luta tão grande que você, sabe, chega a esmurrar, chega a mortificar, chega a lutar contra o seu eu, contra o seu ego, contra o seu corpo, chega a suar mesmo, sabe?
chega a tremer. Paulo dizendo: eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão. Sabe, isso que nós, quando ele diz combati o bom combate, você vai ter um momento que você vai ter que combater. Vai chegar um momento que você vai ter que entrar em guerra espiritual. Vai chegar um momento que você está cansado, sobrecarregado. Vai ter um momento que você vai estar exausto, e você vai ter que lembrar dessas palavras de Jesus. Vai ter aquele momento que você vai ter que lembrar da palavra de Deus. Eu já sabia que na caminhada, no processo, eu passaria por isso. Eu preciso combater o bom combate. E ele vai além, ele vai dizer: guardei a fé. Você tem que guardar a fé no teu coração. Isso você não pode abrir mão, não. Isso você tem que agarrar com unhas e dentes, como nós declaramos assim, não é? E não abrir mão, para você completar a carreira. Eu já disse aqui que a caminhada cristã não é uma competição de velocidade, mas sim de resistência. Não quer dizer que você, na tua caminhada cristã, você precisa correr para ser mais crente que o seu irmão. Você tem que ser resistente, porque para chegar na linha de chegada, para completar a carreira, tem que ter resistência. E resistência só tem uma fonte: o Espírito Santo. Só. Esmurrar o corpo, negar a si mesmo. Você sabe o que significa isso na prática, na sua vida? Você sabe quando você tem que liberar perdão a alguém, mesmo você estando certo, mas você vai dizer: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, não, isso não me pertence. Você sabe o que tem um peso disso na tua salvação? Da medida que perdoar, será perdoado. Se você não perdoar, também você não será perdoado. Irmão, tem muita gente que não vai entrar no céu, porque não aprendeu o princípio, um dos princípios inegociável com Deus: o perdão. Tem gente equivocado por um evangelho muito light, muito misturado, onde não ensina as pessoas princípios que não podem ser quebrados. Por exemplo, o perdão. O rancor não faz parte de Deus. A falta de perdão é um problema gravíssimo, porque a oração sacerdotal que Jesus nos ensina: Pai nosso que está no céu, não é? E o que ele vai falar no meio da oração? Perdoar, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Irmãos, isso é inegociável. Não podemos abrir mão disso. Você está disposto, no vale, de negar a si mesmo, de esmurrar o seu corpo, de levar a escravidão, né? De negar a si mesmo? Mas você vai chegar lá, amém? Você vai chegar até o final. Eu vou te ver lá no céu, amém? Você vai para o céu, sim ou não? É de graça, basta você crer, não é? Para concluir nessa noite, qual deve ser a nossa atitude dentro do vale? Essa é a grande questão nessa noite. Qual deve ser a nossa atitude quando você passar por um vale? Quando você está frio espiritualmente, quando a crise chega na sua casa, quando a crise chega na família, quando a crise chega nos relacionamentos, no teu emocional, quando você se depara que você está num vale, num deserto, qual deve ser a nossa atitude? Nós aprendemos nesse texto. Primeiro, a dependência. A dependência a Deus. Ezequiel dependeu do Senhor e foi levado pelo Espírito Santo. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue sair de uma crise, de um vale de seco, se não aprender a depender de Deus. Pode resolver ali algumas questões, pode sair de um vale, pode. Eu estava desempregado, não sou crente, não
não aceitei Jesus e consegui um bom emprego, você já viu muita gente que não serve a Deus e estão com um bom emprego, sim ou não? Quem vai casar, né, não é crente, mas tem muito dinheiro. Quem fez a barba, né, Alice? Já está preparando para o casamento, né? Rapaz, tá bonito, né? Vão casar, né? Aí já está fazendo a barba, está ficando bonitinho, está ficando arrumadinho. Tô brincando. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Só que muita gente, tem dois tipos de gente que sai no vale. Um que apenas saiu o corpo, sem a vida. E tem um outro que aprende a ser dependente do Espírito Santo, sai com um sopro de vida. Amém? Então, primeira lição: seja dependente do Espírito Santo, irmão. Está com dificuldade? Está com crise? Está com problemas? Dependa do Espírito Santo. Se apegue nele. Irmão, se você está com Deus, um Deus que nunca perdeu uma guerra, um Deus que nunca perdeu uma batalha, maior é o que está em você do que está no mundo, você vai vencer, porque você está dependente de Deus. Amém? Segundo, visão. Enquanto você não tiver visão, pelo qual você está lá, nesse deserto, é difícil sair. Ver o que Deus mostra. O pior cego é o que não quer ver a realidade. Você precisa entender o processo, o propósito. Não saia. Para você sair dessa situação, você tem que entender o porquê que você está lá. Já chegamos no vale de ossos secos, chegamos em crise. Eu preciso entender o propósito. Eu não posso sair de lá sem entender o que Deus quer fazer, para nunca mais voltar para esse vale. Eu saio de lá, pronto, restaurado. Para você ter a percepção. A percepção é ouvir a voz de Deus. E outra coisa, olha para mim, cuidado com as vozes que você tem ouvido. Muito cuidado, irmãos. Não empreste o seu ouvido para vozes que não são de Deus. Tem muita gente que aceita Jesus, mas continua ouvindo as vozes das antigas amizades que levam para a perdição. Vamos ali dar um rolê. Virou crente besta. Vamos ser besta, vamos ali. Não empreste não, irmão. Bloqueie. Deixe ele chamar você de chato, mas se esquive. Agora, para quem já está na caminhada, cuidado com a percepção, cuidado com o que você está ouvindo. Aquilo que não fortalece a sua fé, aquilo que não te eleva no nível de espiritualidade com Deus, eu não posso dar crédito. Tem que entrar aqui e sair para o outro lado. Não pode descer para o meu coração. Na caminhada com Deus, tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E tem muita gente que já esqueceu muito tempo qual é o tom da voz de Deus. Não conhece mais nem o tom da voz do Espírito Santo, porque está ouvindo muita baboseira em rede social, né? Lá fora, está ouvindo muita coisa desnecessária. Faça isso não, irmão. O que te deixa abatido, o que te deixa com o coração constrangido, o que te deixa machucado, irmão, não vem da parte de Deus não. Aprenda a ouvir o que vem da parte de Deus. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo, que vai fortalecer sua fé. Às vezes você está tão desanimado, às vezes você está tão cansado, aí chega uma voz do diabo:
Alguém que diz: tu é besta, tu está cansado porque tu está muito tempo na igreja, você tá servindo muito. Tem que ser besta, tudo é você. Você é coisa do diabo, irmão. O crente tem que ter o prazer de servir na casa de Deus. O crente tem que ter prazer de servir a Deus. Basta a salvação, como Paulo declarou: a tua graça me basta. Paulo viajava a pé, de barco, teve acidente, naufrágio, foi picado por serpente. Paulo passou por prisões, Paulo passou por tanta dificuldade, mas não deixou de servir a igreja, plantando igreja. Foi preso, morto, assim como muitos outros, servindo ao Senhor, o prazer de servir, a alegria de estar servindo. Não ser besta. Vai ofertar para uma família que você nem conhece, talvez, não tem nem intimidade. Isso não tem nada a ver contigo, irmão. Isso é coisa do diabo. Nós estamos empenhados em construção. Não, para que você vê isso aí? Não, precisa não. Igreja sou eu, vou ficar em casa. Mentira do diabo. Igreja é corpo, e um membro destacado sozinho morre. É o que a Bíblia ensina. Mas a doutrina anti-igreja hoje é perversa. Tira as pessoas da igreja da presença de Deus. Não há vida fora do corpo. E para você entender, a nossa atitude tem que crer. Porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Que sim. Ezequiel está dizendo: eu creio que Deus pode trazer vida a um vale de ossos secos. Vários cadáveres, ossos secos. E ele diz: eu creio que o Senhor pode trazer vida. No teu coração você precisa crer que Deus pode gerar vida aonde há morte espiritual. Deus pode trazer vida aonde tem um casamento em falência. Deus pode trazer vida a uma situação financeira de falência. Deus pode trazer vida a um relacionamento. Basta você crer. Tudo se movimenta ao que você crê em Jesus. Muitas vezes Jesus curou as pessoas e perguntava: você crê? O que é que você quer que eu faça? Você precisa ter uma vida arraigada de fé no teu coração. A situação que você enxerga hoje, talvez de morte na sua casa, na área financeira, emocional, espiritual, talvez seja uma visão de vale de ossos secos. Mas se você crê e declarar como Ezequiel declarou: eu creio, Senhor, que tudo o Senhor pode trazer vida, e Ele fará na sua vida, na sua casa, na sua família, na área financeira, na área emocional, na sua vida espiritual. Todas as áreas que há falência, Deus pode trazer vida. Amém? E por último, profetizar. O que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. Irmão, isso não é aleatório. Ezequiel, profetiza nesse vale de ossos secos e trará vida de volta. E Ezequiel disse: então eu profetizei, assim como o Senhor disse. Fala o que Deus manda. Então fique em pé. Fique em pé. Eu não sei se você está passando por um vale de ossos secos. Qual seja o vale, espiritual, emocional, financeiro, área familiar, qual seja o vale, na tua empresa, no teu negócio, você que é microempreendedor. Mas a palavra de hoje, para resumir, é: você precisa profetizar a esse vale de ossos secos, que Deus gera vida de novo, que Deus possa soprar nesse vale, juntar os ossos, trazer de volta a estrutura e a vida que Deus tem plano para você.
E você vai ter esse momento de você adorar o Senhor. Apenas 3 minutos para você fechar os teus olhos agora. E você começa a declarar nessa noite: Senhor, traga volta, sopra nesse vale de ossos secos, traz vida, traz restauração na minha casa, na minha vida. Traga restauração no meu casamento, traz restauração na minha casa, na minha família, nos meus filhos, na minha vida financeira. Traz restauração, Senhor, dos meus relacionamentos, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, traga à memória agora, ó Pai, aquilo que está morto, aquilo que está como um vale, aquilo que está em falência. Traz a nossa memória, nos mostra como o Senhor mostrou a Ezequiel nesta visão. Ó Espírito Santo, nessa noite, que o Senhor possa mostrar a cada um, para que haja nessa noite restauração, para que haja vida nessa noite, em nome de Jesus.